Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador. Alimento Diário, Série E, A Igreja, Coluna e Base da Verdade. Título do volume 2, A Cumplicidade na Obra do Senhor. Autor, Pedro Dong. Título da semana 2, Destinatário Timóteo, parte 2. Quarta-feira, ler com oração 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, que diz: Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. A preparação do jovem Timóteo. Paulo e Barnabé passaram por Antioquia da Psídia, Icônio, Listra e Derbe, e voltaram confirmando e instituindo presbíteros nessas igrejas. Isso foi importante, pois em sua segunda viagem, Paulo resolveu levar Timóteo, não só pela boa recomendação que ele tinha dos irmãos de Listra e Icônio, mas também por um motivo que veremos hoje. Aqui há uma pepita de ouro oculta. Leiamos: Este é o dever que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto. Combate firmado nelas o bom combate. 1 Timóteo 1,18. De acordo com esse versículo, houve profecias a respeito de Timóteo. Eram profecias verdadeiramente do Espírito. Esse foi um dos motivos para o apóstolo Paulo ter levado Timóteo. O versículo ainda diz: Combate firmado nelas o bom combate. Se Deus deu a você uma palavra, combata, lute baseado nela. Não tenha medo, o Espírito é com você. Em seguida lemos: Mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. 1 Timóteo 1,19. Timóteo era um jovem puro. Ele aprendeu com Paulo e manteve uma fé sincera, sem segundas intenções. Não estamos na igreja porque há oportunidades de fazer bons negócios ou de ter um bom casamento. Além da fé pura, sincera, mantenhamos também uma consciência sensível. Se praticamos ações que entristecem o espírito, nossa consciência fica cauterizada e o espírito não fala mais conosco. Timóteo, ao contrário, mantinha essa sensibilidade espiritual. Muitos comentaristas da Bíblia dizem que o defeito principal de Timóteo seria sua timidez. Por essa razão, Paulo lhe disse: Deus não nos tem dado espírito de covardia, 2 Timóteo 1,7. De fato, Timóteo era tímido, aliás, como muitos de nós. Entretanto, percebemos que ele foi chamado para a obra muito jovem. Na segunda viagem, quando Paulo passou por Listra, Timóteo tinha aproximadamente 18 anos de idade. Com essa idade, ele permaneceu na região de Tessalônica para ajudar a cuidar das igrejas. Imagine um jovem de 18 anos falando com presbíteros de 40, 50 anos de idade. Por isso Paulo disse: Ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. 1 Timóteo 4,12. Ele incentivava Timóteo a usar a autoridade do Espírito, a ser genuíno, sendo um canal para o Espírito atuar. Ele guardou isso por toda a sua vida, mantendo-se puro. Nos últimos tempos, Deus precisa de uma igreja formada pelos vencedores, os quais têm um coração puro. Vemos ainda, 1 Timóteo 4,13 diz: Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Assim como Timóteo, devemos ouvir a palavra profética e ruminá-la, aplicar-nos à leitura da Bíblia e conhecer a vontade de Deus. O ministro da palavra está alinhado com o falar atual do Senhor. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério, versículo 14. No período que consiste entre a primeira e segunda viagens de Paulo,
O presbitério impôs as mãos em Timóteo e houve uma profecia. Nessa ocasião foi-lhe transmitido o dom da palavra. Tudo isso estava oculto nesses versículos, mas agora o Espírito nos tem revelado. Daí a importância de contextualizar a palavra para termos uma visão mais ampla e entendermos o que o Espírito estava fazendo. Vemos a escolha do apóstolo ao levar Timóteo em sua segunda viagem. Paulo o escolheu para ir em sua companhia, como vimos, baseado não só em seu bom testemunho, mas também na profecia da qual fora objeto. O Espírito já estava preparando esse jovem cooperador. Em seguida, o texto relata, Atos capítulo 16, versículos 6 e 7 diz, e percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Aqui vemos o Espírito dirigindo a vida de Paulo e Silas. À noite, Paulo teve uma visão de um varão macedônio que o chamava para ajudá-los. Ele concluiu então que Deus os havia chamado para anunciar o Evangelho na Europa, do outro lado do mar Egeu, para onde foram. Chegaram à primeira cidade da Macedônia, Filipos, onde pregaram o Evangelho às mulheres que estavam em um lugar de oração à beira do rio. Foi nessa ocasião que Lídia se converteu. Ao se dirigir para o lugar de oração, uma jovem possessa de espírito adivinhador saiu ao encontro de Paulo. Essa jovem dava muito lucro a seus senhores. Ela seguiu Paulo por vários dias, dizendo, estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Atos 16, 17. Isso parece algo positivo. Mas se Paulo não interviesse, iriam associar o Evangelho aos demônios. Paulo então disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu, versículo 18, parte B. Com isso, os homens que ganhavam dinheiro com a jovem adivinhadora perderam sua fonte de lucro e levantaram um tumulto contra os apóstolos. Estes foram açoitados e presos. Apesar de tudo, Paulo e Silas não lamentaram. Pelo contrário, estavam alegres, orando e louvando ao Senhor no cárcere. Eles levaram vários açoites, mas não estavam tristes, e os demais companheiros de prisão escutavam. Por volta da meia-noite, um terremoto sacudiu os alicerces da prisão e abriram-se todas as portas e cadeias. O carcereiro, pensando que os presos haviam fugido, queria se matar, mas Paulo interveio dizendo que todos ainda estavam ali. Esse episódio resultou na salvação do carcereiro e de sua casa. Timóteo testemunhou tudo isso. Ele já estava sendo preparado para não ter medo de tribulações, açoites e prisões. Pergunta de hoje, por que Paulo resolveu levar Timóteo em sua segunda viagem? Jesus é o nosso Senhor. Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador, fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar. Fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar.